Em relação a esse possível acordo que deve ser apresentado pelo Hamas, ainda está em discussão, Hamas vai apresentar 15 pontos do ponto de vista mais fundamental. É importante trazer os principais itens. O Hamas aceita entregar as suas armas de todas as formas, armas leves, pesadas, mísseis, foguetes, enfim, para o chamado Comitê Tecnocrático Palestino. Essas armas não serão entregues para a autoridade palestina, o governo oficial reconhecido internacionalmente dos palestinos, mas essas armas ficarão armazenadas e serão vigiadas pelos soldados da Força Internacional de Estabilização, conforme previsto no acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel, mediado pelos Estados Unidos e assinado em outubro do ano passado, outubro de 2025. Os soldados dessa Força Internacional de Estabilização devem entrar na faixa de Gaza ainda sob um cronograma a ser estabelecido e divulgado. Num primeiro momento, serão 200 soldados dessa Força Internacional de Estabilização, que deve substituir, segundo o acordo, a presença das tropas israelenses na faixa de Gaza. 200 soldados, inicialmente, o primeiro contingente, não significa que será o último, e deve ser formado por países que têm relações diplomáticas com Israel, como Marrocos e Uganda. Mas do ponto de vista fundamental, esse acordo que deve ser anunciado pelo Hamas exige que, em troca dessa entrega de armas, Israel, simultaneamente, retire-se da linha amarela expandida, eu já explico o que é isso, retire-se da faixa de Gaza e também interrompa os assassinatos seletivos. Sobre os assassinatos seletivos, Israel está em busca de eliminar cada um dos envolvidos nos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. O Hamas quer que isso seja interrompido. Em relação à retirada das tropas israelenses, essa retirada seria para a linha original, a chamada linha amarela original, que é um espaço controlado pelas forças de Israel na faixa de Gaza, que representaria 53% do território da faixa de Gaza, de acordo com o plano original. Israel expandiu esse plano e a linha amarela hoje, que muitos chamam já até de linha laranja, corresponde a 64,9% da faixa de Gaza. Não está claro nesse momento se o Hamas vai aceitar que Israel se retire para a linha amarela original, 53%, controlados por Israel, ou se o Hamas exige a retirada integral das tropas israelenses da faixa de Gaza como um todo. Se for essa a exigência, Israel não vai aceitar. Esse é um ponto, essa é uma informação, não é uma opinião minha. Agora, o que Israel pode fazer é a retirada para essa linha original, 53%. De qualquer maneira, Israel já recusou o que se espera que venha a ser esse acordo que está sendo mediado por Egito, Catar e Turquia, com todos os grupos terroristas na faixa de Gaza, inclusive o Hamas, o principal deles, porque Israel argumenta que antes de qualquer retirada é preciso desarmar completamente o Hamas e desmilitarizar a faixa de Gaza. Sobre isso, importante trazer o contexto. Israel está em campanha eleitoral. Os políticos israelenses estão em campanha eleitoral para as primeiras eleições gerais, que vão acontecer em 27 de outubro, primeiras eleições desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023. O governo atual, a atual coalizão de governo, formada por uma série de partidos e liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segundo todas as pesquisas de opinião divulgadas aqui em Israel, não consegue obter a maioria mínima de 61 dos 120 assentos do Knesset, o parlamento israelense. Então a ideia, na visão de Netanyahu, essa é uma análise que eu faço, que já está profundamente vulnerável na visão dos israelenses em questões de segurança, na visão de Netanyahu é possível que nesse momento ele não tenha interesse em realizar um acordo com o Hamas, mesmo que seja um acordo favorável de alguma maneira a Israel. Até porque há algumas semanas, inclusive, quando o Hamas anunciou que não seria mais governo na faixa de Gaza, críticos aqui em Israel apontavam que o Hamas estava a tentar aplicar a chamada
metodologia do Hezbollah. O que significa isso? Que o Hamas abriria a mão das funções de governo, das funções do cotidiano, coleta de lixo, polícia, enfim, em troca de permanecer com as armas, da mesma maneira como o Hezbollah faz no Líbano. O Hezbollah não tem... É claro que tem entidades de assistência social que o Hezbollah tem no Líbano, para além da sua questão militar, também tem papel importante no jogo político interno libanês, mas o Hezbollah não cuida das funções administrativas do Líbano, assim como o Hamas cuida dessas funções administrativas na faixa de Gaza desde 2007, quando tomou a faixa de Gaza e expulsou a autoridade palestina de lá, que é o governo reconhecido pela comunidade internacional. Por sua vez, a autoridade palestina entrou na faixa de Gaza após a retirada integral de todos os assentamentos israelenses na faixa de Gaza, o chamado corte, Itnatkut, como se chama aqui em hebraico, realizado pelo então ex-primeiro-ministro idealizado pelo ex-primeiro-ministro Ariel Sharon, que já faleceu, inclusive. Essa é uma pequena história, não há tempo de aprofundamento em todo o grande escopo de histórias aqui do Oriente Médio, mas essa é a situação de momento. Então o Hamas, aparentemente, vai concordar em entregar as suas armas. Esse é um ponto fundamental que mexe também no tabuleiro político aqui em Israel.